Olá, meus amigos, povo de Deus, povo santo. Está no ar o programa Palavra Viva em sua casa. E hoje, mais uma vez, estou aqui com o pastor Diego, onde nós vamos trazer uma mensagem ao seu coração. Eu tenho certeza que você será muito edificado com a palavra que Deus colocou nos nossos corações para trazer a todos vocês. Pastor Diego, prazer. Prazer, pastor, prazer, telespectadores da TV Gerais. É uma honra mais uma vez estarmos aqui, né, neste programa, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção na vida de vocês e que vocês possam estar com os corações abertos para que você possa receber a mensagem de Deus. E hoje nós queremos falar sobre igreja, né, pastor? Certo. A igreja do Senhor. Isso é algo assim muito bonito, porque não existe, né, embaixo do céu nada mais lindo do que a igreja do Senhor. E nós precisamos entender que existe igreja e templo, né? Isso, exatamente. E nós precisamos ser igreja para podermos frequentar o templo. Então, igreja é eu e você telespectador. Eu sozinho não sou igreja, mas nós somos igreja, né, pastor? Com certeza. E um local maravilhoso de ir é no templo. Por quê? Porque é ali no templo que a gente aprende da palavra de Deus, não é isso? E eu acho, assim, a palavra de Deus maravilhosa, o que está escrito em Hebreus, no capítulo 10, no versículo de número 25, que está escrito assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então, olha, nós não podemos deixar de congregar. E isso implica em sermos igreja. Não adianta nada quem não é igreja congregar, né? Como assim, pastor? Você pode estar perguntando. É aquela pessoa que acha que só ir ao templo vai agradar a Deus, né? E tem muitas pessoas, e vocês podem notar isso, que às vezes muitas pessoas vão à igreja, ao templo, e fica até do lado de fora. E fica às vezes conversando, né? Dentro das igrejas hoje muitas pessoas ficam vendo celular. E terminando ali a celebração, né? As pessoas saem e acham que fez a parte dela com Deus. Foi suficiente. Que foi suficiente, né? E não foi. Por quê? Porque, na verdade, nós precisamos de ser a igreja, e sendo igreja, nós vamos ter fome e sede da palavra. Nós queremos ouvir a palavra. Nós participamos do culto. Nós não vamos em culto, pastor. Nós participamos do culto, ou seja, nós ajudamos a fazer aquele culto, que tem que ser um culto, né, para Deus. Como é que isso acontece? Acontece eu participando de tudo. Na hora do louvor eu vou louvar a Deus, né? Na hora da oração eu vou orar a Deus, na hora da oferta eu vou levar uma oferta até o altar do Senhor, né? Porque a igreja precisa se manter, né? E tudo está dentro da palavra, né? A palavra de Deus nos orienta em tudo isso, que nós precisamos levar os nossos dízimos até a casa do tesouro, para não faltar o mantimento ali na casa do Senhor, né? E por quê? Porque precisa de pagar a água, precisa pagar a luz, precisa de pagar a limpeza, né? Precisa de pagar as pessoas que trabalham ali, precisa remunerar sim os pastores, né? Então precisa de recursos. Por isso que Deus fala na sua palavra que nós precisamos de devolver o dízimo. Não é dar o dízimo, nós não damos dízimo, nós devolvemos. O dízimo pertence ao Senhor, não é isso? Exatamente. Realmente, eu concordo com o senhor, né? Existe igreja e igreja, né? Eu sei, né, da responsabilidade e da grande importância do templo, onde se reúnem as pessoas, né? Porque isto
né, traz um sentimento para a igreja, que sou eu, o senhor, que é cada um telespectador, que nós somos a igreja, né, traz o sentimento de amor ao próximo, de compaixão, de ajudar o necessitado, de ter a intimidade uns com os outros, né? E isto faz tudo parte, né, do movimento igreja-templo, né? E mais importante ainda é sabermos, né, que nós somos a igreja, que existe dentro de nós um templo. O Senhor, ele nos compara como um templo, né? A própria palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 16, diz assim: vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha aqui, apóstolo Paulo, né, chamando, abrindo os olhos, né, da igreja e mostrando que o Espírito de Deus habita dentro de cada um de nós, dentro da igreja do Senhor. Então nós precisamos entender, né, essa diferença, né? Não que um é menos importante do que o outro, né? Todos dois são mega importantes na nossa vida, né? Precisamos entender que eu tenho que cultuar a Deus em todo tempo. A minha vida tem que ser em louvor e adoração ao Senhor, né? As minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas falas, né? Tudo tem que ser para a glória de Deus. Então eu tenho que cultuar a Deus o tempo inteiro, né? Tudo que eu for fazer, mais uma vez repetindo, tem que ser para a glória de Deus. Agora, o culto no templo, né, ele tem horário. Ele tem horário de início e geralmente tem um horário de término, né? E ali nós temos que frequentar por aquilo que eu iniciei dizendo, né? A importância da igreja, né? De trazer a comunhão entre os irmãos, de poder, por exemplo, né? A igreja, na igreja que eu sei, né, da necessidade do irmão que está do meu lado. E ali eu posso ajudar o meu irmão que está do meu lado. Isso é ser igreja, é eu ajudar o necessitado, é eu, né, ser útil na vida dele. Então a igreja, ela é muito importante. E além de tudo isso que traz a comunhão entre os irmãos, traz a comunhão entre a pessoa e Deus. Porque na igreja a palavra de Deus sendo ministrada. E quando a palavra de Deus é ministrada, a própria palavra do Senhor diz que ela não volta vazia. Então ela vai ao coração daquele que está ouvindo e faz o efeito, e ali vai mudando, vai transformando, vai regenerando, vai, sabe, trazendo novidade de vida a cada dia. Então por isso que é importante, né, nós sabermos da importância da igreja templo e a importância da igreja nós, seres humanos. É exatamente isso mesmo, pastor. E é interessante que a Bíblia nos orienta em tudo, né? Nós não fazemos nada da nossa cabeça. Nós temos uma doutrina pela qual nós seguimos, que é a palavra de Deus. E isso edifica as nossas vidas. O que eu vejo de grande importância, de ser tudo verdade, isso que você acabou de falar, pastor, é que nós precisamos, para ser igreja, nós precisamos aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, né? E quando nós aceitamos Ele como o nosso Salvador, né, nós já aceitamos Ele ser o nosso Senhor. E se é o nosso Senhor, é aquele que comanda, é aquele que rege, é aquele que governa, né, as nossas vidas. Então nós passamos a já não mais fazer aquilo que nós achamos que seria bom para nossa carne, né? E nós já não somos mais, então, como às vezes muitas pessoas dizem, né, eu sou dono do meu nariz, né? Essa é uma frase muito triste quando alguém fala isso, né? Que ele é dono do seu nariz, porque na verdade quem tem que ser o dono
do nosso nariz é o nosso Senhor, né? Porque é Ele que direciona. Nós vamos por onde Ele envia. Então, isso é uma verdade que precisa ser realizada nas nossas vidas, aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu não sei se você já aceitou, mas se você não aceitou, né, você precisa aceitar, confessar. A Bíblia diz que você precisa confessar com a boca e crer com o coração. Sim. E se você confessa, né, você está abrindo o seu coração para o Senhor realmente entrar e reinar no seu coração. Outro detalhe, pastor, Provérbios diz, Provérbios 22:6, para nós ensinarmos a criança no caminho que se deve andar, para que quando ele crescer, ele não venha desviar deste caminho. Qual que é o caminho? Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos ensinar as crianças, os nossos filhos, né, a nossa geração. A gente aqui, nós somos um agente de paz de Deus, que transmite a palavra de Deus. Então não é só o pastor que prega, pode ser o pastor que prega lá no templo, né, para ensinar as pessoas. Então, se eu estou no templo, eu ouço o que o pastor está pregando, conforme o que está na Bíblia, eu vou aprender. E se eu aprender, o que eu vou fazer com aquele aprendizado? Eu vou ficar só para mim? Não. Eu vou passar para frente, não é verdade? Eu vou ensinar a minha família, eu vou passar aquilo que eu aprendi, que foi muito bacana para mim, para os meus colegas de trabalho, né? Seja na empresa, seja onde a gente estiver, para os nossos amigos, né? Então, é essa preciosidade de ser igreja, pastor, que é muito importante na vida de todos os seres humanos, né? Com certeza. A importância, né, de carregarmos, né, a presença de Deus conosco, né? Isso é ser igreja, isso é ser os sacerdotes, né? Porque a palavra do Senhor diz, né, que Ele nos chama de sacerdócio real. Né? Nós somos o sacerdócio real. E por que ele nos chama de sacerdócio real? Porque o sacerdote é aquele que carrega a presença de Deus. E o sacerdote, ele não só carrega a presença de Deus, mas ele faz com que pessoas encontrem com a presença de Deus. Então isso é levar a mensagem de Deus ao coração daqueles que não sabem, né? Daqueles que não têm intimidade, daqueles que não têm conhecimento. Então o sacerdote é esse. E é por isso que o Senhor, ele nos chama, né, de sacerdócio real. Então nós temos que ter esta... É uma obrigação, né? Vou dizer isso, né? Uma obrigação, porque é uma ordem de Deus, né? O Senhor, ele nos fala que nós temos que ir por toda a terra pregando a palavra de Deus, fazendo discípulos e batizando, sabe? Esta ordem não foi só para uma pessoa, não foi para um determinado grupo, foi para todos, foi para quem se diz que é a igreja do Senhor. Então, né, para algumas pessoas podem pensar assim: eu sou igreja, mas eu sou daqueles que não fazem nada. Eu sou daqueles que simplesmente cruzam os braços, senta no banco e escuta a palavra e pronto. Sabe? Está errado. Se for só assim, está errado. Você não está sendo igreja, porque ser igreja é você sentar, é você ouvir, aprender e aplicar. Não é simplesmente, né, ouvir e guardar para mim. Não, eu preciso. O negócio é tão bom que eu preciso fazer com que outros também experimentem, com que outros também possam ter experiência com o Senhor, para que outros possam ter intimidade com Deus. Então, é isso que nós temos que fazer, sabe? É isso que é ser igreja, sabe? E outro ponto também, pastor, que isto, né, traz muita discussão, é que muitas pessoas, elas falam que não vão na igreja por conta de determinada pessoa, sabe? Se eu vou na igreja por conta... se eu não vou na igreja por conta de determinada pessoa,
sabe, está errado, porque nós temos que ir, não é pelas pessoas, é por Deus, é pelo Senhor nas nossas vidas, sabe? Então, essas dificuldades que nós temos que ir eliminando elas, para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus e para que as pessoas possam realmente ter uma vida mudada e transformada. É verdade, pastor, as pessoas elas precisam ir à igreja por causa de Jesus, por amor a Jesus, né? Sim. Porque serve a Jesus. Não é nem porque segue Jesus, mas é porque ela serve, né? E a palavra de Deus, ela tem um símbolo muito bacana que é a água, né? E a água limpa. Então, quanto mais nós ouvirmos a palavra de Deus, mais nós vamos ser limpos, né, daquelas impurezas que entram na nossa mente, no nosso coração, que as pessoas vão aprendendo, né, nos dias de vida que tem, né? A criança vai para a escola, ela começa ali a aprender coisas que ela às vezes não ouvia na sua casa, começa a ouvir ali de outras crianças, porque essas outras crianças ouvem nas suas casas, né? E às vezes costumes errados, e começa a praticar um tanto de coisa errada, e o coração vai ficando sujo, né? E aí vem a palavra de Deus, que simboliza a água, que vai limpando. Quanto mais você ouve, mais vai sendo limpo o seu coração e a sua mente, sabe? E a mente, né? Se a gente deixar, a mente ela vai cauterizando, ela vai criando aquela crosta, né? E vai ficando aquelas coisas ruins que depois fica cada vez mais difícil, né, ser tirado aquilo, e quem pode tirar isso é só eu, né? Então eu não posso ir na igreja por conta de pessoas, eu tenho que ir por conta de Deus, porque eu sei que lá, eu aprendendo as coisas de Deus, aí sim eu vou ser edificado, né? Eu vou ganhar com aquilo. Eu escutei uma frase uma certa vez, pastor, que eu acho muito interessante também, que quanto mais expectativa nós colocamos em pessoas, mais decepções nós teremos. Quanto mais expectativas nós colocarmos no Senhor, mais realizações nós teremos. E é uma verdade, né, pastor? E isso é uma grande verdade. Eu também ouvi até do pastor João Pires, ele era irmão do nosso presbítero Pires, né, amado nosso aqui. O amado pastor João, ele já não está entre nós, o Senhor já o chamou, mas uma vez ele falou uma frase na igreja que ficou gravada no meu coração, dizer que a palavra de Deus, pastor, nós precisamos de ouvir, entender, crer, obedecer. Então, olha para você ver, nós precisamos de ouvir a palavra, entender a palavra. Não, eu não entendi isso aí não. Procure o seu líder espiritual e peça para ele para te ajudar a entender aquela palavra que foi ministrada. E ele vai, né, te ajudar. Você entendeu? Você precisa crer. Isso aqui é uma verdade, né? Tem muitas pessoas que às vezes falam assim, não, eu acho que a palavra de Deus não é bem assim não, porque como é que lá fala que um peixe engoliu um homem lá, né, que é Jonas, e ele ficou na barriga desse peixe por 3 dias, né, e depois vomitou em algum lugar. É uma verdade, você precisa de crer nisso, né? Não, eu não acredito não, porque diz que o mar abriu e o povo passou. Querido, e abriu e o povo passou. Em terra seca, né? Em terra seca. Eu creio nisso, porque está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus, querido, não é que está escrito a verdade, não. É que a palavra é a verdade. Porque a palavra de Deus é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Então, eu preciso de crer nisso. Então, se eu ouço, se eu entendo o que eu ouvi, eu preciso crer, ótimo.
Eu creio. Se eu creio, então eu preciso obedecer, pastor. Eu tenho que obedecer aquilo que está me instruindo. Eu não posso ouvir, entender, crer e não obedecer. Ah, não, eu não... Aí não, aqui não dá para mim, né? Eu não esqueço uma certa feita, aqui em Paropeba tinha a cadeia pública, nós íamos lá pregar na cadeia e fomos por uns, se não me engano, 6 ou 7 anos seguidos. E uma vez um dos detentos, reeducandos, né, que eles chamam, ele falou assim: ô pastor, esse negócio dessa palavra aí da gente amar o inimigo, essa aí eu pulo. Né? E eu fui falar, explicar para ele, né, que não pode pular. A palavra de Deus você não pode pular. Você precisa de crer, né? Se você ouviu e entendeu, é difícil, pastor, obedecer isso aqui. Não tem nada fácil. Obedecer não tem nada fácil. Se você está obedecendo, às vezes é porque você não está concordando, mas você está fazendo conforme a instrução, não é isso? Isso chama obedecer. Não é tudo que eu concordo, que eu faço, isso chama obedecer. Não, isso não chama obedecer. Isso você está fazendo, né, o que está dito ali para você fazer. Agora, obedecer é essa questão aí. É você, às vezes, fazer aquilo que você não concorda. Né? É amar aquele que te critica, é amar aquele que levanta calúnia contra você, né? Você orar por ele. Isso aí é obedecer a palavra de Deus. Alguém está falando algo absurdo de você. Em vez de você retrucar, você ora pela vida dele. É por isso que a Bíblia fala que o céu nós vamos conquistar pelo esforço, né? É pelo esforço. Não é fácil, né, pastor? A porta é estreita. Né? A porta não é larga. Para você entrar no reino, você precisa esforçar o máximo, né? E Deus dá força para isso, né, pastor? Para a gente esforçar e conseguir. Sim, não, e a palavra do Senhor diz que nós vamos conquistar os céus através do nosso esforço, mas a palavra também diz que Deus ele não coloca fardo em nós que nós não conseguimos suportar. Ou seja, se nós estamos passando por essa situação, é porque nós damos conta de suportar. Porque Deus ele não ele não judia, né? Vamos dizer assim. Ele é simplesmente uma fase, né, que estamos passando, ou que as pessoas estão passando, né? Então é interessante isso, porque às vezes nós podemos achar assim: não, mas Deus está fazendo isso comigo, Deus está errado assim, Deus está, sabe? E não está, porque a Bíblia nos garante que Ele não deixa, não coloca fardo em nós que nós não suportamos. Exatamente, pastor. E isso é muito, muito importante para as nossas vidas, porque quando nós não conseguimos, né, nós achamos que as nossas forças estão acabando, Deus chega com as suas providências. Com certeza. Né? Ele nos fortalece, Ele nos dá força, né, determinação, e então nós conseguimos tudo. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você está sentindo fraco? Você está sentindo incapaz? Né? O Senhor te fortalece e você vai poder. Outra coisa difícil, pastor, que a gente aprende na igreja, por isso que é importante você ser igreja e ir ao templo, é o perdão. O perdão é algo, né, maravilhoso. É difícil perdoar? Muito difícil. Muito difícil. Né? O perdão tem diferença de desculpa. Né? Às vezes alguém passa aqui e esbarra em você e te pede desculpa. Uhum. Né? Você fala: não, está tranquilo. Agora, quando alguém te ofende, né, com calúnia ou com qualquer coisa, você fica muito triste, magoado. Tem pessoas que chegam a deprimir. Né?
Aí o Senhor diz que ele precisa perdoar. Então não é fácil. Mas perdão não é sentimento, perdão é atitude. Verdade. Né? Você decidiu a perdoar quem te ofendeu. Você pode às vezes ficar sentido ali, mas você decidiu, senão eu não vou guardar raiva, eu não vou alimentar nenhum tipo de vingança, né? Eu não vou esperar ele na esquina, tá perdoado, tá liberado, né? Porque quando você perdoa, você está liberando ele e você, porque se você guardar, né, e não perdoar, você está preso também naquilo. Verdade. E prendendo a pessoa, você está esperando o momento certo para você vingar, né? Agora, quando você libera o perdão, pronto, ele está liberado, ele pode ir. E você também está liberado, você não vai ficar perdendo o seu tempo, né, em planejar qual tipo de vingança que você vai fazer, não é verdade? Com certeza. Então, é por isso que, conforme você disse, né, o profeta Isaías, ele diz lá no capítulo 41, versículo 10, para a gente não temer, porque eu sou contigo. Olha aqui o que o Senhor está dizendo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Então, sabe, nós não temos necessidade nenhuma de não querer aprender de Deus, pastor. Quem não aprende de Deus está perdendo a sua vida. Está jogando fora algo muito precioso que Deus te deu, sabe? A coisa mais preciosa que Ele te deu foi a sua vida. E se você não crer nele, não obedecer ele, a palavra dele, não receber o Espírito Santo, como você leu aí em 1 Coríntios, né, que o Espírito Santo, ele não está do nosso lado, pastor. Ele está em nós. Dentro de nós. Dentro de nós. Ou seja, o Espírito Santo é Deus. Então nós temos um Deus dentro de cada um de nós. Isso é maravilhoso, não é? É verdade. Nós carregamos, né, a presença do que pode todas as coisas dentro de nós. Então isso é primordial, é interessante, é necessário nas nossas vidas, e que nós possamos ser de fato a igreja que o Senhor espera que nós sejamos, né, pastor? Que nós possamos ser a igreja em que Ele tem prazer, que Ele, ao olhar para nós, Ele possa ter satisfação, Ele possa entender, valeu a pena, né? Valeu a pena eu ter enviado o meu filho Jesus, valeu a pena eu ter chamado, né, o Alfredo, o Diego, o João, a Miriam, né, enfim, todos nós, igreja. Então que nós possamos entender a responsabilidade da igreja e que nós possamos fazer tudo conforme o que o Senhor quer que façamos. Então, essa é a verdade, pastor. É uma responsabilidade, né? Nós precisamos assumir isso, né? Nós não estamos aqui nessa terra por um acaso. Nós estamos aqui porque foi um plano de Deus com as nossas vidas. Se nós temos um chamado, né, nós precisamos prestar muita atenção nesse chamado, de obedecer a Deus e fazer a vontade dele e prosseguir, né, com a vida maravilhosa que né, apesar de estarmos num mundo, né, cheio de problema, de confusão, né, mas nós temos aquele que nos fortalece, né? Não tem nada, né, que vai nos atingir que Deus vai afastar da gente. A nossa parceria com Deus não depende de situação, não depende de governo, não depende se eu sou doente, se eu tenho saúde, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho, se eu estou empregado, se eu estou desempregado. A riqueza, né,
de Deus é exatamente isso, pastor. Ele realmente, Deus está fora do tempo, né? Ele não precisa de nada, tanto é que para ele fazer as coisas, ele não precisou de ter o mínimo necessário, né? Aconteceu com um simples que haja, né? Que haja luz, que haja água, que haja grama, que haja tudo, né? Do nada ele fez o que precisava ser feito. Então, é esse parceiro que nós temos e que, infelizmente, muitas pessoas desprezam e está jogando fora, né? E nós precisamos realmente dar muito valor, nós precisamos investir nisso, pastor. Ensinar as crianças, né, a nossa geração, para que a geração não se perca. E até parece, né, que antigamente os crentes, principalmente, né, aquele crente em Jesus, sim, eles eram mais firmes, mais determinados, né? E eu não sei se porque eles não ensinaram corretamente as gerações, então parece que as pessoas estão ficando assim mais fracas, mais fazendo de qualquer maneira. E a Bíblia ensina tudo isso, né? Não faça minha obra relaxadamente. Ou seja, né, ensina o seu filho corretamente, só. Coloque na cabeça deles que eles precisam, e ensina para eles, né, e que eles possam ver você praticar, para eles aprenderem, né? Um exemplo, pastor, o filho, ele precisa ver o pai e a mãe orando, de joelhos no chão. Ah, não pode orar em pé? Pode, mas o certo é você colocar os joelhos no chão, né? Por quê? Porque é de joelho, é rendido, né, ao Senhor. Os nossos filhos precisam ver isso. Os nossos filhos precisam nos ver lendo a Bíblia. Nós precisamos ensinar para eles a Bíblia, a palavra de Deus, para eles temerem. Hoje, né, o que a gente vê aí é bem diferente do que muitas pessoas andam fazendo, né? Rasgando Bíblia, pondo fogo na Bíblia, fazendo coisas terríveis, né, com a palavra de Deus. E isso sofre consequência quem pratica isso. É verdade. Né? É verdade. Então, meu amigo, minha amiga, povo de Deus, seja igreja, vá ao templo, ensine as suas crianças, ensine a sua família a ser temente a Deus. Temer a Deus não é ter medo, é amar a Deus. Amar a Deus. E Deus diz que nós temos que amá-lo sobre todas as coisas, em primeiro lugar. Então ensina isso para toda a sua geração, para todos aqueles que você puder ensinar. Amém, pastor? Diante dessa responsabilidade de ser igreja, nós não poderemos deixar também de falar sobre a programação da nossa igreja. Exatamente. A Comunidade Evangélica Palavra Viva. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, nós temos o culto de adoração ao Senhor. Não deixe de participar. Vá você e toda a sua família a estar ali conosco. Todos os domingos, às 9 horas da manhã. Toda terça-feira nós temos o estudo bíblico, às 19 horas e 30 minutos. Você que quer aprender mais da Palavra de Deus, não deixe de participar. Venha conosco toda terça-feira, 19 horas e 30 minutos. E toda quinta-feira, você que quer ter uma vida vitoriosa, você não pode deixar de participar também do culto da vitória. Então venha também conosco para receber a palavra de Deus, ser abençoado, ser alimentado e transformado. É verdade. E na quarta-feira nós temos em Canabrava. Sim. Né? Nós temos o culto lá em Canabrava. Você que é da região ali de Canabrava, faça uma visita ali na igreja. Está lá, né? Logo na entrada ali da comunidade de Canabrava, está lá a igreja, Comunidade Evangélica Palavra Viva em Canabrava. Vai ser uma alegria toda quarta às 19h30 receber você e toda a sua família. Muito bem, pastor, chegamos ao final. Que Deus possa fazer que essa ministração, essa palavra que foi ministrada hoje, possa fazer efeito no coração de todas as pessoas que nos assistirem. Amém. É isso aí. Que Deus abençoe todos vocês. Forte abraço, meus queridos.
e até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir.